Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro, estamos começando mais um programa Conversa com Analista. Hoje, o nosso Conversa com Analista é sobre o mercado de café e, assim, a gente fala com o nosso consultor, analista de Safras e Mercado, Gil Barabás, o melhor consultor analista de café do Brasil, quiçá do mundo. Bom dia, Gil, tudo bem? Bom dia, Alessandro. Muito obrigado pelo elogio. São seus É olhos. sincero, completamente sincero. Com certeza, sabe disso aí. Gil, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu digo para o pessoal que está nos assistindo, para no nosso canal do YouTube, se inscrever, ativar as notificações, deixar seu like, seus comentários. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal. E em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações do Gil e dos nossos outros consultores, as informações lá estão, assim como o trabalho da nossa agência de notícias, muitos instrumentos de informações para você no agronegócio. Inclusive, o Gil vai compartilhar a tela dele. Já digo para ele compartilhar agora, para a gente iniciar o nosso bate-papo sobre o mercado de café, que a gente começa falando do mercado futuro internacional, da Bolsa de Nova York para o café arábica e de Londres para o café robusta. Ambas aí na tela, o contrato março, aí o Gil vai dizer qual é qual. E a gente tem visto, né, Gil, que normalmente o Nova York puxa a Bolsa de Londres para cima ou para baixo, mas a gente tem visto mudança, né? Londres atingindo os níveis mais altos em 16 anos, patamar histórico, recorde de alta, né? Então o Gil vai falar disso aí para nós. O que está fazendo o mercado ter tantos esses solavancos aí? Olha, Alessandro, bom dia para você, bom dia para todos que estão nos assistindo. E é realmente, né? Então, hoje Nova York está seguindo Londres. A gente está vendo aqui, essa linha mais clara é Londres, essa linha em azul aqui é Nova York. A gente vê que Londres está bem esticado, atingiu níveis históricos, puxado por dois fatores. Primeiro, você tem pouco robusta no mundo por conta de frustração, nova frustração na safra do Vietnã, quebra na safra da Indonésia, revisão para baixo na safra do Brasil, quer dizer, você tem pouca oferta de conilon robusta no mundo, né? E além disso, você tem uma questão logística, né? O problema ali, o conflito no Mar Vermelho, isso tudo deixa a rota Ásia-Europa, impede ali, ou deixa mais cara a rota Ásia-Europa, o que afeta o fluxo de café asiático, principalmente robusta, para o mercado europeu. Isso também ajuda a inflar o preço do robusta. No caso do arábica, o arábica pega carona nessa puxada do robusta lá no terminal de Londres, né? Então o arábica em Nova York pega carona, e também ele fica oscilando, né? Então ele não tem a mesma força do robusta, né? Mas, de certa forma, ele encontra um pouco de suporte em cima desse fator que está atingindo o mercado asiático. O fluxo de café asiático já tem pouco café Conilon, e além disso, esse fator adicional que seria esse problema de fluxo. Frete mais caro, rotas diferentes, tudo isso afeta essa dinâmica e mexe com essa curva de preço que a gente está vendo aí. Viu? Falando de Nova York, a gente tem o café arábica. Esse momento em que a gente conversa em torno no final da manhã agora dessa terça-feira, trabalhando com uma alta de 1,5% no contrato março, maio 1,4%. Ontem o mercado fechou abaixo da linha de 190 centavos para março, hoje já voltou a trabalhar acima deste patamar. Mas vem testando, hora para baixo, hora para cima, essa linha importante de 1,90 e destacando que a gente continua com aquele mercado invertido, ou seja, o primeiro contrato março está mais alto do que os demais que vêm a seguir os contratos futuros, né, Gil? Sim, sim, você tem dois pontos importantes, né? No contrato março, que ainda tem o maior número de posições em aberto, né? Apesar de estar perdendo um pouco a referência, maio já vem aí
batendo na porta e deve assumir o protagonismo em relação a posições em aberta logo, logo, né? A gente está perto do período de notificação. No comecinho agora, dia 9 de outubro, tem o vencimento das opções do contrato março. Isso aí pode também agitar o mercado. Então, tem primeiro dia de notificação de entrega física no dia 21, e antes você tem o vencimento das opções do contrato março no dia 9. Então, isso aí deve trazer agitação para o mercado. E, paralelamente, você vai tirando do radar o março e assumindo o maio. Mas, por enquanto, o março ainda é o contrato, a posição que tem maior número de contratos em abertos, né? E a gente vê claramente que ele tem uma vulnerabilidade financeira. Desenha aí um fundo em torno de 185, uma resistência em torno de 195 e vem oscilando, como você bem falou, com 190 servindo de referência. Ora ele está abaixo, ora ele está em cima, buscando aí uma acomodação entre essas duas linhas, 185 e 195, tá? Vulnerável financeiro, petróleo, a questão de câmbio e de olho aí nessa decisão, vamos ter uma quarta-feira aí com decisão do Fed que pode mexer aí com os mercados financeiros internacionais e também trazer um pouco mais de volatilidade para os preços. Isso curto prazo, e deve continuar agitado e volátil no curto prazo. Mas quando a gente olha um pouquinho para frente, como você falou, a gente percebe algumas inconsistências, né? Inconsistências que é o seguinte: os contratos mais distantes, eles estão mais fracos que os contratos mais próximos, o que sinaliza uma expectativa de melhora na oferta, de uma situação mais de crescimento. Isso reflete na curva de preço. Essa inconsistência aí, ela chama atenção para esse momento, né? E principalmente para quem está apostando em alta no longo prazo, traz aí um sinal de alerta em relação a essa aposta por conta dessa inconsistência. Viu? E a gente estava no nosso bate-papo prévio, nos preparando para o programa, e a gente vinha comentando que cada vez mais agora o mercado tende, daqui para frente, a ir olhando mais para os fundamentos e menos para essa questão financeira. Isso aí, o que quer dizer? Que a gente cada vez vai ter ideia mais clara do tamanho da safra brasileira 24 agora, e aí isso que vai comandar as ações? Exatamente, Alessandro, exatamente. Quer dizer, o determinante do mercado em médio e longo prazo é fundamento. E o fundamento é o tamanho da próxima safra brasileira. Já começa a aparecer o número oficial, tem os números privados, então esses números, revisões dos números, vão dando o quê? Uma sinalização, e a partir do momento que a gente vai se aproximando mais do início da colheita, né, a safra 24 ela aparece de uma forma mais visível no nosso para-brisa, né, ela vai assumindo o protagonismo. E uma sinalização de uma safra maior no Brasil em 2024, principalmente de arábica, isso aí pode servir de sinal para esse comportamento da curva de preços no médio e longo prazo, né? Isso também é um dos fatores que explica esse mercado invertido que a gente mencionou anteriormente. Então, vai ser determinante, a gente deve aí essa questão de clima nos próximos meses, esse primeiro trimestre do ano, e essas sinalizações em relação à safra do Brasil, elas devem mexer com o comportamento dos preços, né? Uma confirmação de uma safra maior, ele pode ter um sinal negativo. Se você tiver algum problema que indique que essa safra, essa sinalização inicial não se confirme, você mexe com os preços para cima. Então, como você bem falou, o determinante é o tamanho da safra e, por enquanto, o sinal aí é um sinal mais positivo. A gente está vendo alguns mapas de clima, alguns modelos climáticos que indicam aí chuvas melhores agora em fevereiro. Isso aí traz um pouquinho mais de tranquilidade climática e confirmando esse clima, confirmando essa sinalização, você deixa um pouco de lado a questão financeira e o fundamento ele começa a pesar com mais clareza em relação ao sentido, o direcional do mercado de café. Maravilha, Gil. Vamos mudar a tela para o mercado físico brasileiro agora para a gente ver como é que está toda essa repercussão dessas oscilações de bolsa e sobre o nosso mercado físico ao produtor. Temos aí a tela carregando. Alessandro, aqui a gente tem essas curvas do preço no mercado interno brasileiro, né? Tem ali em cima, à esquerda, o café bebida fina Cerrado Mineiro, à direita em cima o sul de Minas, bebida boa, 15% de catação, embaixo à esquerda o café bebida Rio, 20%, café Conilon tipo 7 e 8 Colatina, embaixo à direita. Gil, Sim, sim. o Conilon ali é uma subida, né? Subiu o Everest ali, o Conilon 7 e Exatamente. 8, né? Mercado E acima a de gente R$ 800. é, Exatamente. e o, Subiu o Everest é, mesmo.
acima de R$ 800, né? Uma situação. E daí, pega a carona naquela alta externa. Então, tá, aquela situação externa de logística e de pouca oferta das principais origens, associado também uma revisão da nossa safra de 2023, esperava uma safra e ela veio menor do que estava se imaginando. Paralelamente, é um interesse pelo nosso Conilon, né? Então, quer dizer, se você tem menos produção no Vietnã, você tem menos produção na Indonésia, você tem um problema de fluxo que liga a Ásia à Europa, o mercado europeu vai buscar alternativa e veio aqui no Brasil. Né? Então, a gente está exportou bastante Conilon no ano passado, né? Isso ajudou a enxugar a oferta. Com menos café, lógico, naturalmente, que você tem um reflexo no preço e o mercado foi rompendo linhas e escalando, que nem você falou, escalando o Everest e trabalhando acima dos R$ 800, R$ 820 a saca, para o Conilon 78 base colatina. Então, isso explica esse movimento, né, nos preços e esse destaque para o café Conilon que a gente está verificando nesse momento. Gil, falando ali dos cafés arábicas ali da parte superior da tela, o Cerrado e o sul de Minas, a gente vê um mercado, no caso do Cerrado, um pouquinho acima ali de R$ 1.000, né? A gente tem um mercado que tem esse balizamento dos R$ 1.000, é um ponto psicológico importante para o vendedor, né? Para o produtor, é claro. E em algum momento, quando Nova York cai, ele baixa um pouquinho desse nível, quando sobe, Nova York passa um pouco desse patamar, tem toda a influência do dólar também sobre esses valores. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: o produtor está ativo quando tem essa subida, esses picos de Nova York, aí o produtor consegue liberar um pouco mais de café ou continua muito retraído? Qual é a postura nesse momento? Olha, Alessandro, está caminhando de uma forma ainda bem compassada, tanto das vendas disponíveis, né, esse café que ele colheu em 2023, e a sensação é que ainda tem bastante café da safra 23 na mão do produtor, principalmente arábica, o Conilon não, mas o arábica sim, né, o que fala um pouco sobre essa cadência mais lenta de vendas. Não que ele não esteja aproveitando o momento, mas ele está aproveitando de uma forma bem mais lenta e gradual, o que leva o que ainda ter um bom volume de café de safra 23 na mão do produtor. Né? Lógico, não é só do produtor, você também percebe que a demanda lá fora não está comprando num ritmo muito acelerado, o que também contribui para essa cadência do fluxo de vendas. Mas, de certa forma, é isso que a gente está percebendo. Você percebe um pouco mais de interesse, principalmente quando o mercado chega perto da linha dos R$ 1.000, mais para café de bebida boa, menos para cafés finos, mais para um café de bebida mais fraca, menos para um café mais fino, mas, de certa forma, esse interesse, ele ainda ficou abaixo do esperado por um ritmo de venda, né? E o que leva a uma situação que ainda existe um bom volume de café na mão do produtor. Bom, lembrando que esses preços não incluem a valorização de hoje, que provavelmente a gente vai ver esses valores subindo se continuar Nova York dando essa puxada. Gil, Uhum. falando, penúltima pergunta, falando dos cafés de baixo ali, o Arábica Rio e o Conilon, como é que está essa relação aí com o Arábica Rio, até com o Conilon superando o Arábica Rio, para esses cafés aí que são mais de consumo interno, como é que está essa relação neste mercado específico aí? A gente, em alguns momentos, vê a indústria buscando mais um, mais outro, né? Mas como é que está a situação? É um outro fator que explica que o cordão está bastante esticado, né? Porque só visualmente a gente olha a diferença de preço, 820 para 860, dá R$ 40 de diferença, que ela está muito estreito. E a gente sabe que tem alguns cafés de bebida, de bebida mais fraca até mais baixo que esse patamar de preço. Né? Então, o que está indicando? Que estão muito próximos. Então, a decisão da indústria hoje está muito mais em relação ao custo de trazer, da onde ele está comprando e qual que é o custo de trazer para dentro da sua indústria. Né? Isso tem a ver com frete, tem a ver também com a questão de ICMS. Muitas vezes você buscar num estado, um estado diferente do que você tem a indústria, você vai ter que pagar imposto. E isso aí viabiliza a compra dentro do próprio estado. Então, a decisão hoje, ela não está, ela está justamente em relação a custo para trazer, porque os preços estão equivalendo. Isso aí serve de gatilho, o chamado gatilho técnico para o preço do Conilon. Ele chegou num patamar de preço
que ele já não está mais tão vantajoso que nem ele estava anteriormente, o que indicava uma postura muito agressiva da indústria de torrado e moído interna. A gente não percebe esse movimento da indústria de torrado e moído, o que a gente percebe de movimento para Conilon é de exportação. A exportação, sim, ainda continua com interesse, mas a indústria interna de torrado e moído, ela já ela está diminuindo o seu fluxo de compra de Conilon, né? E está vertendo esse interesse muito mais para a arábica de bebida mais fraca. Gil, agora sim, a última pergunta, aquela que a gente coloca, qual seria uma estratégia adequada para o produtor neste momento, uma dica para o produtor diante deste mercado aí que vem, como sempre, né? A gente chovendo molhado dizer que as bolsas estão voláteis, porque elas estão sempre voláteis, né? Então, mas o que dá para se dizer, né, nesse sentido? Olha, Alessandro, a gente tem uma situação aí, duas coisas me preocupam. Ainda tem muito café da safra 23 na mão do produtor, e você enxergar ainda um potencial de uma safra maior colhida, que começa a ser colhida daqui a alguns meses, né? Isso aí, e um outro fator é que o produtor, principalmente de venda de safra nova, ele está num ritmo muito lento, né, de vendas em relação à safra nova, ou seja, ele está muito exposto para a entrada da safra. Eu diria para ele, se fosse para indicar, dar uma dica em relação a fluxo de comercialização, ele diminuir um pouco essa exposição, aproveitando esse momento favorável, principalmente para a arábica, e no Conilon o mercado está esticado, ele tem uma situação um pouco melhor, também é um momento interessante para ele gerir essa oportunidade. Mas eu chamo bastante atenção para o produtor de Conilon e principalmente em relação à safra nova, as posições com safra nova, para entrar menos exposto. Por quê? Porque além de uma expectativa de mais café, tem um volume de remanescente grande na mão dele ainda. Isso aí pode gerar algum atrito, especialmente quando começar a aparecer café novo no mercado. Maravilha, Gil. Muito obrigado por esse bate-papo. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante de assistir. E peço para tu descompartilhar, então, ok? E digo para você, o último recado é que as nossas redes sociais estão todas na descrição do vídeo, esteja junto conosco. E também na descrição do vídeo tem a nossa lista de cursos e eventos de safras e mercado. Clica no link, te inscreve, que são eventos muito importantes com informações e análises sobre o mercado. Gil, muito obrigado, um abraço para ti e um abraço a todos. Eu que agradeço, Alessandro. Um abraço a todos e até a próxima.